Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até o momento da colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, me permitam uma breve reflexão nesse domingo em que nos reunimos aqui diante do altar do Senhor, que é o altar primeiro da palavra, depois da Eucaristia. E a palavra tem uma importância muito grande, preponderante nas nossas vidas, porque a palavra de Deus é vida. Ela foi feita para nos ajudar a viver melhor. Ninguém lê a Bíblia ou um trecho dos Evangelhos para orgulhar-se do que leu. E se decorou, menos ainda para ter orgulho e vaidade, porque já sabe de cor e salteado boa parte das Sagradas Escrituras. Não, ela não foi feita para isso. Ela foi feita para nos iluminar no concreto dos nossos dias. Então ela tem que ser uma coisa tangível, palpável, algo que nos toca de perto e que tem o poder de mudar o nosso cotidiano para melhor. Nesse sentido, temos a parábola do joio e do trigo do Evangelho de hoje. O texto é claro. O reino dos céus, diz Jesus, é como alguém que mandou os seus empregados plantarem trigo, eles o fizeram. À noite veio o inimigo, plantou joio, uma erva daninha, um mato qualquer no meio do trigo, e quando apareceram, quando germinaram e brotaram ambos, a semente boa e a semente má. Quiseram tirar aquilo que não era bom, fazer uma limpeza no terreno, deixando apenas o trigo. O dono não permitiu. Deixa aí. Pode ser que a gente, nessa pressa de querer limpar tudo, arranque o que é bom também. No tempo da colheita, a gente vai fazer essa separação. Vamos tirar primeiro o joio, o que não presta, queimar, e depois vamos recolher a semente boa no celeiro. Esse é o resumo do texto. Então, o que é que ele nos quer dizer? Pelo menos algumas possibilidades, porque as possibilidades são quase que infinitas. Primeira coisa, essa parábola nos ajuda a conviver com a realidade do jeito que ela é. O mundo é do jeito dele. Tem suas normas, suas regras, tem seus caminhos, tem seus critérios, tem suas diligências, tem a sua forma de se apresentar para nós. E nós não podemos negligenciar, fechar os olhos, virar as costas e dizer: não, esse mundo é assim, mas eu não quero desse jeito. Eu vou criar o meu mundo. Não adianta, porque a vida é exatamente dessa forma. E não fui eu que impedi que isso fosse assim. Não foi nenhum de vocês que também desejou. Simplesmente ele é assim. Ele se impõe para nós dessa forma. E não é de agora, é de muito, desde que ele é mundo. Às vezes a gente se surpreende com uma coisa que nos escandaliza e diz: ah, isso é o fim do mundo. Eu nunca vi uma coisa dessas. Os nossos antigos já viram coisas piores. Basta olhar retrospectivamente a nossa história. Não tem nenhum pecado novo na face da terra. Tudo é repetição, tudo é cópia. Tudo já vimos antigamente.
e mais antigamente ainda. E certamente vamos ver lá na frente, porque a vida é meio cíclica, ela vai se repetindo, naturalmente com umas conotações distintas, próprias de cada época, mas essencialmente as coisas tendem a ser do mesmo jeito, na sua essência, claro. Então, não adianta a gente se iludir querendo criar um mundo distinto. Não criemos uma realidade separada, à parte. Não compartimentemos a vida, porque ela é integralmente do jeito que ela é. E eu estou acentuando isso porque esse tipo de expediente é muito utilizado por alguns grupos religiosos, alguns grupos de oração, alguns movimentos também religiosos, sejam no âmbito do catolicismo, do protestantismo ou no universo evangélico. São, às vezes, grupos que se isolam do mundo, se afastam, se subtraem do mundo e os seus adeptos vão alimentando uma espécie de mundo paralelo. É o mundo bom, o mundo dos sonhos, é o mundo ideal, é o mundo das coisas maravilhosas, é o mundo de Deus, é o mundo de Deus, é quase que o céu na terra. Olha, isso é uma coisa maravilhosa, só tem um detalhe, esse mundo só existe na cabeça da gente. Quando a gente pisa nesse chão lá fora, percebe que o mundo não é como a gente vinha imaginando. Então é muito importante que a gente tenha esse choque de realidade, para não ficar fora da mesma realidade. Não significa assimilar tudo aquilo que é do mundo, mesmo as coisas que não prestam. Não. Não significa aderir a tudo. Não. Mas significa reconhecer tudo que há. Esse reconhecimento é um primeiro passo imprescindível para que a gente possa ter juízo, ter equilíbrio e possa encontrar a melhor maneira de estar, de confrontar-se, de reagir, de criar a nossa vida a partir dessa realidade nua e crua, tal e qual nos é dada. E eu, às vezes, penso no Evangelho, que o próprio Cristo tinha esse cuidado com os apóstolos. Quando ele rezava certa feita, ele dizia para Deus: eu não peço para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Jesus Cristo queria que os seus discípulos estivessem inseridos no mundo e não fora dele, de maneira alguma. Porque era nesse mundo e para esse mundo que eles foram constituídos como missionários. Era ali que eles tinham que agir, era ali que eles tinham que dar o seu testemunho, era ali que eles tinham que pregar o reino dos céus. Esse texto nos desafia, na verdade, a acolher a totalidade das coisas, não deixando nada fora, absolutamente nada fora. Porque se existe uma coisa, ainda que eu não goste dela, ainda que me pareça nociva, injusta, desadequada, mas ela existe, e nada existe por acaso. Tudo tem uma função, tudo tem um propósito, tudo tem uma finalidade, tudo tem o seu lugar ao sol. Tudo me diz alguma coisa. E é importante ouvir o que tudo me diz. Isso me lembra uma das leis da espiritualidade dos hindus, que é uma lei muito antiga, e fala assim: a pessoa que vem é sempre a pessoa certa. Aconteceu uma segunda lei, a única coisa que poderia ter acontecido. E atenção, a pessoa que vem é a pessoa certa. A coisa que vem para nós é a coisa certa. O acontecimento que bate à nossa porta é o acontecimento certo. Isso não quer dizer que seja a melhor pessoa, que seja a melhor coisa, que seja um bom acontecimento. São realidades diferentes. Mas, ainda que não seja uma pessoa boa que vem a nós, uma coisa boa, ainda que não seja um acontecimento dos nossos sonhos, é sempre a pessoa, a coisa e o acontecimento certos. Certos por quê? Por uma razão muito simples, porque é aquele com quem nós estamos lidando. Não há outro. Não depende da nossa escolha. Nós não temos esse poder de dizer, olha, aquilo ali não presta, vai para lá, venha só aquilo que é bom. Não temos. E eu nem sei se nós tivéssemos esse poder, seria bom,
Porque a gente não sabe escolher, a gente é mesquinho, a gente escolhe sempre com muito interesse pessoal a partir do nosso umbigo, a gente escolhe sempre de maneira passional. Então é melhor que a gente aceite as escolhas que a vida fez para nós, para não falar de Deus, que Deus colocou diante de nós. Tudo tem esse propósito de nos ajudar. Nesse sentido, temos uma segunda lição que nós podemos tirar do Evangelho, ligada a essa. A parábola do joio e do trigo nos ajuda a conviver com o imprevisível, o inesperado. Está aí uma coisa difícil. Nós sofremos muito na vida porque não nos preparamos para aquilo que vem. Aí o que vem e que não é tão bom nos pega desprevenidos, despreparados, quase que o tempo inteiro. E isso nos faz sofrer bastante. Isso nos tira do sério. Isso nos deprime, isso nos afunda. Isso nos desequilibra por completo. Por quê? Porque devemos transformar, à medida do possível, o inesperado em algo que se espera. O imprevisível em algo não tanto imprevisível assim. Imprimir um certo grau de previsibilidade àquilo que parece ser totalmente fora do nosso controle em termos de expectativas. E esse é um desafio bom da gente viver. Passemos a levar tudo em consideração, inclusive as coisas mais absurdas que eventualmente possam acontecer a uma pessoa. Por quê? Se uma coisa muito ruim aconteceu ao meu vizinho, nada me garante que essa coisa não possa me acontecer a mim. Nada. Se uma coisa muito boa bateu na porta de alguém que mora a milhares de quilômetros de mim, e ele está morrendo de alegria, pulando de regozijo, nada me dá a certeza de que amanhã não possa ser eu a viver essa mesma alegria. Acontecer a uma pessoa, pode acontecer a todos nós. Então, preparemo-nos para aquilo que parece ser distante demais da nossa realidade pessoal. Trata-se aqui de abrirmos espaço em nós para as surpresas da vida, antecipar-nos a elas, contar com elas, imaginá-las, torná-las reais, pelo menos na nossa mente. Porque eu costumo dizer que quando uma coisa está muito bem estruturada, muito bem clara na nossa mente, para se tornar uma realidade que vem para a nossa mão, é uma questão de dias, é uma questão de tempo, e às vezes de um curto espaço de tempo. Então é bom que a gente possa criar essa realidade na cabeça da gente, porque ela virá mais tarde ou mais cedo. No fundo, façamos o que não gostamos de fazer, o que nos incomoda, o que às vezes nos tira da nossa zona de conforto, onde queremos ficar quase que a vida inteira. Fazer aquilo que a gente não gosta de fazer e que incomoda. Esse também é um exercício, essa é uma prática boa para a gente experimentar no dia da gente. Ou seja, experimentemos pequenas tragédias controladas por nós. Para quê? Para que nós fiquemos mais preparados para aquelas tragédias que nós não controlamos. Repito, experimentemos, criemos, forjemos pequenas tragédias, todas elas dentro do nosso propósito e plenamente conscientes do que estamos fazendo. Porque quando vierem as tragédias que a gente não controla, e elas vêm de fora para dentro, e ninguém se iluda, elas vêm mesmo, mais tarde ou mais cedo, nós já estamos mais capacitados, com os ombros mais enlarguecidos, e podemos aguentar mais pancada, mais bufetada, e podemos ser capazes de assimilar um maior número de contradições, de paradoxos. Mas é preciso que a gente se inicie nesse caminho. Lembro, uma vez eu falei para vocês, quando eu estava em Portugal, lá os funerais são um acontecimento, mais ou menos a moda antiga aqui do Brasil, do interior, de 40 anos atrás,
onde toda a cidade ia para os funerais, e havia todo aquele ritual de trazer a pessoa da casa para a igreja, depois levar para o cemitério. E na hora da encomendação estava ali o corpo à minha frente, geralmente se abria o caixão, e antes de dizer qualquer coisa, ou rezar qualquer oração, eu olhava para aquela pessoa que tinha morrido, fechava os olhos, 10, 15 segundinhos, não mais do que isso. Eu ficava imaginando que era eu que estava lá, dentro do caixão. Às vezes era uma imaginação tão intensa que saíam lágrimas dos meus olhos. E eu disfarçava, enxugando, dizendo que era uma gripezinha, uma alergia. Mas é porque era muito intensa a experiência. Aí eu abri os olhos e olhava de novo para quem morreu e disse, ainda não sou eu. Mas poderia ter sido eu. Quantas pessoas vão para o funeral de um amigo, lamentam e choram com a família, bonzinhos, na próxima semana é o funeral deles. Ninguém espera, ninguém sabe. Então é preciso que a gente comece a abrir espaço dentro da gente para esse inesperado, porque se aconteceu com um ser humano, pode acontecer conosco também. Depois, a parábola do joio e do trigo nos ajuda a lidar e a conviver com os nossos fracassos. E esse é um tema de que a gente não gosta muito. Dizia um grande sábio que a sabedoria consiste em se aceitar o fracasso que nós somos. Aceitar não ser o sucesso que gostaríamos de ser. O fracasso não tem nada de negativo nele. Não tem nada de ruim no fracasso. Não há nenhum demérito em fracassar. Nada que nos possa envergonhar-nos diante dos outros. Todas as pessoas que tiveram sucesso na vida, nos mais diferentes âmbitos e setores, são pessoas que fracassaram bastante. Só que quando estavam fracassando, nenhum de nós conhecia a vida deles. Eles não estavam em relevo, não estavam em evidência, não estavam na televisão e na internet, não faziam parte das páginas dos jornais. Nós só os conhecemos a partir do momento que começaram a ter êxito e a ter sucesso. Mas o êxito deles, o sucesso deles não nasceu do nada, não caiu do céu, não foi por livre e espontânea geração, não foi fruto de um milagre. O sucesso deles foi consequência do trabalho que fizeram com seus fracassos. Michael Jordan, aquele mágico do basquetebol americano, aposentou-se aí há uns 10 anos, creio. Ele, um dia foi entrevistado e disse exatamente isso. Disseram, mas como você é exuberante, você faz cesta de qualquer lugar da quadra. Ele disse, realmente faço. Mas antes de chegar aí, vocês não imaginam as milhões de cestas que eu errei. As milhares de tentativas nas quais eu fracassei. Mas eu não desisti. Aí chegou um dia que de tanto insistir, eu superei os erros e aperfeiçoei-me. Naquele dia em que eu comecei a ter sucesso, nunca mais eu saí do caminho do sucesso. Os nossos fracassos nos preparam para os nossos sucessos. Então, ao invés da gente reclamar porque fracassou, está fracassando, porque não está dando certo, eu vou fazer, mas se não der certo, eu paro. A mentalidade é equivocada. O que a gente tem que colocar na cabeça é, eu vou fazer até dar certo. E vai dar certo. Se precisarem 3 vezes, 500 vezes, 1 milhão de vezes, e eu tenho certeza que eu posso acertar, eu vou continuar. Essa persistência é importante diante dos nossos fracassos. Ou seja, aceitemos que nem tudo nós podemos concluir. E esse é um outro ponto que deriva desse evangelho do joio e do trigo. Porque às vezes a gente tem uma mania de querer concluir as coisas, fechar as coisas, encerrá-las a partir da nossa compreensão, da nossa atitude. A gente não gosta que a gente comece uma coisa, a outra pessoa termine. Não, a gente quer terminar, para dizer, fui eu quem fiz do começo ao fim. Está vendo? Está tudo feitinho aí, já acabei. Nós não temos esse controle para acabar absolutamente nada. E eu sempre me perguntei, por que é que nós precisamos concluir tudo?
Por que é que nós precisamos sempre concluir tudo? Aprendamos a deixar as coisas inconclusas, incompletas, abertas, incertas, como elas são. Todas elas são abertas, todas elas são incertas. A gente faz uma coisa, mas alguém pega naquela mesma coisa e faz outra. E assim é a dinâmica incorrigível da vida. Aceitar não saber, não ter a certeza, aceitar não conhecer suficientemente, às vezes é uma forma muito poderosa de conhecimento. Sócrates, o grande filósofo, já dizia: só sei que nada sei. Eu estudava, quando estava na Espanha, um opúsculo de um dos maiores filósofos medievais do século XIV e XV, que coincidentemente era um cardeal da igreja, Nicolau de Cusa. E ele escreveu um opúsculo pequeno, cujo título era A Douta Ignorância, a Sábia Ignorância. Como é que alguém ousa chamar a ignorância de uma coisa sábia? Para ele era. Ou seja, era o reconhecimento dos limites do nosso saber. Nosso saber é limitado. A gente vai até ali, mas depois não vai mais. A gente não tem a compreensão, não conhece tudo. Lembro-me daquela história de um professor de pós-graduação em matemática, que tinha 15 alunos, e ele estava circunscrito numa sala para começar o curso, primeira aula. E ele desafiou os alunos: bom, vocês são experts, passaram pela graduação, passaram pelo mestrado e agora estão aqui fazendo doutorado. Então já sabem fazer muitos cálculos abstratos. Então eu queria que vocês olhassem para essa sala e me dissessem exatamente quantos metros quadrados ela tem. Vocês têm 5 minutos para fazer esse exame. Eles se levantaram, ficaram olhando, conjecturando, e aí depois disse: tudo bem, e aí a resposta? E começaram a dizer: um é 46,8, o outro é 46,7 metros, o outro é 45 fechados. E ele, não. Todas as respostas, nenhuma delas coincidia com a verdade. E aí, depois de falarem tudo e mais alguma coisa, um deles disse: professor, vamos acabar com essa história. Se não é certo o que a gente está dizendo, qual é a resposta certa? Ele disse: a resposta certa é não sei. Vocês não sabem? Por que é que a gente tem que inventar que sabe as coisas? Qual é o prazer que a gente vive, experimenta em apresentar para os outros uma sabedoria que a gente não tem, um conhecimento que nos escapa? Às vezes a gente é flagrado com as crianças, a propósito da missa das crianças hoje. As crianças nos colocam em algumas enrascadas, porque elas são muito curiosas, graças a Deus, e o que não conhecem vão perguntando. E aí, às vezes perguntam coisas, às vezes não, na maioria das vezes, que a gente nunca imaginou, nunca pensou sobre aquela coisa. Vovô, tio, pai, o que é isso? Aí, às vezes, para a gente não ficar mal diante da criança, porque a criança é uma referência, nós somos uma referência para elas, nós vamos criando uma historiazinha para dar uma resposta. E não adianta, porque a criança depois vai na internet e descobre que você mentiu, que você não sabia de nada. É mais justo e até mais benéfico dizer: olha, eu não sei, boa pergunta essa sua. Quando a gente chegar em casa, a gente vai pesquisar, nós dois, que eu também tenho curiosidade, e vamos aprender juntos. Então é muito importante que nós não tenhamos essa necessidade de concluir tudo. E a última coisa que eu acho que é a espinha dorsal desse evangelho é que o dono da terra, onde se plantou joio e trigo, diz: deixai-os crescer até a colheita. Deixai-os crescer até a colheita. Na época da colheita, nós vamos tirar o joio e queimá-lo e vamos recolher o trigo no celeiro. Mas só na época da colheita, não é agora. Ainda vai demorar um bocado. O que é que isso quer dizer para nós? Que essa separação entre joio e trigo acontecendo só no tempo da colheita, que eu aqui suponho que seja na nossa morte, nós temos a vida inteira para errar e nos corrigir. E depois errar de novo, para uma nova correção. Uma vida inteira para aprender
uma vida inteira para alterar, uma vida inteira para fazer diferente, uma vida inteira para testar, uma vida inteira para fazer a prova dos 9, uma vida inteira para nos arrepender, uma vida inteira para nos entregar e para confiar na descoberta de um novo caminho. Nós não estamos tão perdidos assim quanto parece. Nós temos um mundo de possibilidades. E essas possibilidades são tão grandes, largas, que beiram os limites do infinito. E é bom aprendermos a explorá-las, porque a nossa vida fica mais larga, mais confortável. A nossa vida vai se adequando àquilo que é o próprio Deus, porque Deus é largueza, Deus é profundidade, Deus é pluralidade, Deus é diverso e diversidade. E quanto mais diverso a gente for nas experiências que vai tendo, mais a gente se aproxima daquele que nos trouxe a vida. Que Ele nos ensine, que Ele nos inspire e que essa inspiração nos seja útil. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.